Boa noite, meus queridos. Eu coloquei um título aí meio cabuloso, né? Pregadores nos púlpitos de igreja. Eu quero falar algumas coisas. Quando a gente vai na igreja, que a gente é líder e a gente está como é que fala? Na escala de pregação. E quando a gente está na escala, muitas vezes a gente tem algumas preocupação. Uma delas é o tempo. Outra delas é o número de pessoas. O desejo de um pregador é chegar na igreja e encontrar bastante pessoas. Ele trabalha ali, ele sofre, ele procura texto bíblico, ele faz um trabalho, ele ora, ele às vezes até pede alguma orientação de outra pessoa e assim por diante. Então ele tem uma preocupação em levar uma mensagem que vai chamar a atenção do povo que está na igreja. Vocês entenderam? E muitas vezes ele chega principalmente nos dias de domingo, ou pior ainda é nas quarta-feira, ele chega e não encontra quase ninguém. Ele olha assim, ele vê um monte de banco e às vezes ele pode ficar até meio constrangido. Mas eu quero dar um conselho aqui. Não fica constrangido com isso. Leva a sua mensagem, fala para quem foi. Eu vou contar uma historinha para vocês e vocês vão entender. Deus, ele não está atrás de quantidade, ele está mais atrás de qualidade. Deus aprova mais a qualidade do que a quantidade. Você vê aí você vê aí para trás aí quantas pessoas, né? A história de Gideão, né? Lá dos 300 homens que foi para a guerra e ele queria ir com bastante gente, foi só com 300 e ganhou, né? Vocês vê que Davi, um menino, todo o exército de Saul estava com medo do gigante Golias. E Davi venceu o gigante sozinho. Mas quem era o guia de Davi? Era o próprio Deus. Davi, pessoalmente, com aquela fundinha dele lá e aquelas 5 pedras, não tinha condições de vencer sozinho se não fosse por Deus. Então eu estou aqui com meu lenço de desbravador, porque eu acho bonito, né, ficar aqui com ele aqui no pescoço, e estou para falar isso para vocês. E aí, então a gente tem mesmo, quando chega na igreja, e a gente precisa entender uma coisa. Não é a quantidade, é a qualidade da sua mensagem. Conta-se uma história de um pastor. Eu não vou dizer nome, porque é uma história verídica. Eu não sei se todos sabem dessa história, mas é uma história verídica. Que o, o pastor chegou na igreja e chegou lá, ele encontrou só um irmão sentado lá. Chegou a hora do pastor ir para frente, o pastor não falou, ó irmão, vamos só fazer uma oração e vamos embora, porque não veio ninguém mesmo, né? Aí aquele irmão falou assim pro pastor, olha pastor, eu também sou pastor, só que eu sou pastor de ovelha. E então, mas quando eu chego no curral,
só tenho uma ovelha, eu trato dela como se tivesse todas as outras juntos. E o pastor levou aquele choque, falou, então, irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou pregar, você fica aqui no banco, e eu vou para frente e vou pregar a mensagem como se tivesse a igreja cheia. E o irmão concordou, o pastor de ovelha concordou. E aí, o pastor começou a falar eloquentemente, né? Falava tudo, com coisa que a igreja estava cheia, e o Espírito Santo usou ele para falar, e ele falava só para aquele irmão. Mas, certa altura, vinha vindo uma pessoa embriagada, e aquela pessoa não aguentou, chegou e sentou na calçada da igreja. E quando ele sentou ali, ele começou a ouvir a mensagem do pastor. E ele pensou, lá na metade da mensagem, ele pensou, falou, olha, esse pastor aí está falando para mim. É para mim que ele está falando. E eu vou lá na igreja agora. E ele foi, sentou no banco da igreja e ficou ouvindo o pastor falar. E o pastor ali veio, parece que veio a voz do Espírito Santo e falou com ele, fazer um apelo. E ele fez o apelo. E o pastor ali, com aquele apelo que ele fez, o homem que estava embriagado levantou e foi lá para frente. E chegou lá na frente, ele falou assim, esse homem que o senhor estava falando, pastor, sou eu. E eu quero que o senhor me ajude a eu mudar a minha vida. E o pastor falou, não, eu vou te ajudar. E ali, aquele homem se entregou, aquele homem largou de beber, aquele homem virou um ótimo cristão, fiel em todos os pontos. Aí eu pergunto para você, se aquele pastor fosse embora, não teria salvado esse homem? Ele teria continuado talvez na embriaguez até a morte, até se perder. Mas aquele irmão que estava sentado no banco incentivou o pastor a falar, a fazer a pregação como se fosse a igreja estivesse cheia. Agora, aquele homem se salvou, se entregou a Cristo. Então, muitas vezes, meu querido, você fica constrangido porque a igreja está vazia, especialmente nas quarta-feiras, nos domingos, né? E eu quero falar outra coisa. Você também, que às vezes você é líder e você só fica no banco, ninguém te chama você para fazer nenhum trabalho, eu queria te contar outra história e você prestasse atenção. Agora, essa história é a minha história. Eu morava numa cidadinha pequenininha, né? E vivia numa igreja que só tinha 5, 6 pessoas, 10 pessoas, não tinha mais, nunca alcançava 10 membros. E eu estava ali fazendo parte. Mas um dia eu mudei para uma cidade maior. Essa cidade, o nome dela é Naviraí, lá no Mato Grosso do Sul. E lá tinha igrejas grandes, né? Inclusive, ela estava, na época, construindo a segunda igreja. E eu fazia parte da segunda igreja que estava sendo construída. Que quando nós chegou lá, ela vivia em um salãozinho alugado. E aí um dia, o irmão ancião da igreja, que era o irmão Dimas, me chamou para pregar na quarta-feira. E eu, sem saber pregar, eu nunca tinha pregado numa igreja. Eu não sabia de nada. Então, na verdade, eu não sou pregador. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar a igreja. Eu não sou nenhum eloquente pregador que chega lá e sabe falar bonito, que nem muitos falam. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus não está atrás de quem fala bonito.
E era férias de pastor. Eu não lembro se eu falei, eu não lembro a data, se eu falei no finzinho do ano, no mês de dezembro, ou no mês de janeiro. E lá tinha um irmão que ele tinha duas filhas casadas com um pastor. E o irmão falou, não, irmão, eu falei, não, mas eu não vou pregar porque eu não sei, eu não sou pregador, não vem, irmão, é quarta-feira, não vem quase ninguém na igreja. E eu fui para, aceitei. Mas para minha sorte ou falta de sorte, eu, a igreja estava cheia. Tava todos os jovens da igreja, mulher de ancião, tudo gente que sabia, tinha cultura para pregar, mulher de pastor que estava de férias, estava lá. E eu escolhi, sabe qual mensagem? A história do Acã. Acã, quando saiu de Jericó, que catou lá uma barra de ouro, 200 ciclos de prata e uma capa babilônica. Essa foi a minha mensagem. E nessa mensagem eu falei assim, que Acã pecou dentro do arraial de Israel, ocultou o pecado, ocultou o roubo que ele fez, que era proibido. Deus pediu para que ele não pegasse, para ninguém pegasse nada. E ele cobiçou uma das coisas lá da capa babilônica, 250, cobiçou e pegou. Ele catou, ele pegou, escondeu, ocultou dentro da sua tenda. E por isso na cidade de Jericó, ganharam a guerra, tudo, mas eles fizeram. Mas depois eles perderam para um lugar, um povo muito mais pequeno, que era a cidade de Ai. Aí lá eles foram e perderam a guerra. E Josué se indignou com aquilo. E aí Josué foi perguntar para Deus. E Deus respondeu para Josué: tem pecado dentro de Israel, ocultado dentro de Israel. E esses pecados tirou a força do exército de Deus, que o exército não era de Israel, o exército era de Deus. Quem vencia a guerra era Deus, não era Israel. Israel não tinha estrutura nenhuma para ganhar guerra. As outras cidades, as outras nações em volta, todos eles tinham instrução de guerra, mas Israel não tinha. Então, principalmente com Josué, que era um povinho pequeno. Então eles correram, eles perderam. Né? Por que eles perderam? Porque tinha pecados ocultos dentro de Israel. Dentro do arraial de Israel tinha pecados ocultos, que era o pecado de Acã. Aí Deus disse para João, vai lá e tira acaba com esse pecado e vem e vocês ganham a guerra. Por isso que a minha mensagem lá, ela teve até um efeito. Porque muitas vezes nós estamos dentro da liderança da igreja, pecados ocultos. E por isso a igreja não vai para frente. Essa foi a minha meta que eu usei lá, sem saber pregar. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Naquele dia, quando eu vi a igreja cheia, com pessoas que eu já tinha visto pregar, eu balancei, eu tremi as pernas. Mas quem falou não foi eu. Quem falou foi o Espírito Santo. Te garanto para você, foi o Espírito Santo. Então eu quero refletir contando histórias para você. Porque você é líder, pregadora, aqueles que nunca pregou, aqueles que nunca... Então, cria coragem, vai e fala aquilo que você sente. Né? Agora eu tenho uma outra história pequena aqui. Outra história que é verídica também.
um irmão se batizou na igreja e ele ficou ali muito contente, né? E os anciãos da igreja falaram, ó, esse irmão aí, vamos ver como é que ele sai na pregação? Vamos falar para ele pregar na quarta-feira, que não vem quase ninguém mesmo. Vamos falar para ele pregar? Vamos mandar ele pedir para ele pregar? E pediram, e ele ficou muito contente, ele não sabia pregar. Mas ele ficou muito contente e aceitou pregar. E aí, eles pegaram e cantaram os hinos, ele estava sentado no púlpito lá, todo satisfeito, né, feita a pronta forma. Aquele tempo fazia toda a igreja, em todos os dias do culto, fazia pronta forma, e ele estava lá pronto para pregar. Aconteceu comigo, né? E aí, quando ele estava sentado para pregar, sabe quem entrou lá? O juiz da cidade. E quando aqueles irmãos conheceram que era o juiz, os anciãos daquela igreja ficaram preocupados. E agora, o que nós vamos fazer? O irmão vai pregar, nós não sabemos o que ele vai pregar. Agora entra esse juiz, um doutor, um juiz da cidade, entra aqui, o que esse juiz vai sair falando de nós? E aí, deixou, mas eles não podiam tirar o irmão mais de lá. Aí deixou que o irmão pregasse. O irmão fez assim, pegou a Bíblia, ele não preparou mensagem. Ele pegou a Bíblia e abriu, e aonde ele olhou, ele leu. E adivinha o que ele leu? Um capítulo de genealogia. Já pensou? Você sabe, capítulo de genealogia é aquele capítulo que você, quando vai fazer ano bíblico, você fica com vontade de jogar para lá, porque é uma repetição sem tamanho. E aí aqueles anciãos botou a mão assim e ficaram fadigados, e o juiz está lá sentado, só olhando e assistindo a pregação do rapaz. E ele leu o capítulo, fechou a Bíblia e amém. Terminou, e aí os anciãos reunidos lá conversando, com vergonha do juiz. Aí o irmão, todo satisfeito, subiu lá para frente da igreja para despedir de todo mundo. Agora, repara o que aconteceu. O juiz pegou na mão dele e disse assim, olha, você está de parabéns. Eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Agora eu vou ler a Bíblia para mim descobrir. Eu não conhecia essa parte da Bíblia. Pensava que não tinha isso. Agora eu fiquei interessado em saber o que é isso, né? O que você leu aí é muito importante para mim. E resultado, aquele juiz examinou a Bíblia, voltou e logo se batizou na igreja. Então, meus queridos, não é falar bonito que é falar inspirado pelo Espírito Santo. Deus usa qualquer pessoa. Ele usa pobre, ele usa rico, ele usa analfabeto. Então, não é, que nem eu já disse, pessoas que fazem eloquentes sermões. Quando Deus quer, Deus usa qualquer um. Que nem eu já falei, Deus usa pessoas simples. Eu não sei quanto tempo está no meu vídeo, às vezes a turma não gosta de assistir vídeos compridos, mas eu quero falar mais uma história. Esse aqui é um vídeo de história. Uma irmã, você sabe que a nossa igreja adventista, todo ano, tem o evangelismo integrado. E sempre as pessoas fazem esses evangelismos, dando kits para a dupla missionária,
para as pessoas que recebem ali um kit, uma pasta, né? Uma pasta com a Bíblia, uma Bíblia e os estudos bíblicos dentro daquela pasta. E esse é o chamado de evangelismo integrado, né? Para duplas missionárias. E aquela irmã não sabia ler. E ela era de idade. E aí os anciãos não queriam dar um para ela, porque ela não sabia ler. E o pastor falou, não, dá um para ela. E os não vamos dar, ela não sabe ler. E não, o pastor falou, não, pode dar para minha conta. Aí ela pegou e toda satisfeita levou para casa. Quando chegou lá na casa dela, ela foi na vizinha. Vizinha, eu não sei ler, mas você dá para você ler para mim isso aqui? É um por um. Você lê um hoje, daqui uns 5 dias você lê mais, você lê outro, e lê na Bíblia e lê aqui, lê na Bíblia e lê aqui. Olha como Deus usou ela. Aquela mulher que ela começou a estudar com ela, a mulher terminou o estudo, aceitou, se batizou. E assim ela foi fazendo. Pela história que foi contada, aquela irmã ganhou mais pessoas para a igreja, ganhou para Cristo, mais do que qualquer outra pessoa. Então por isso que eu estou te falando para você. Deus usa pessoas simples, pessoas que você às vezes acha que não vai. Então espero que você gostou desse vídeo. Dá o seu like, o seu joinha. E também compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Seja um líder forte. Ajudar o pastor a fazer as mensagens. Porque muitas vezes nós achamos que quem deve fazer isso, salvar as pessoas, é o pastor. Mas não é não. Todos nós temos compromisso. Vai lá pro meu canal de YouTube, se você gostar, compartilhe e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.